Ele saiu do Flamengo, o clube onde virou lenda, o clube onde decidiu uma Libertadores com 2 gols em 3 minutos, o clube onde acumulou títulos, dinheiro, status e também pressão. E quando a notícia veio, Gabigol agora é jogador do Cruzeiro, o Brasil inteiro reagiu. Uns disseram, acabou, outros disseram, recomeço. Mas a pergunta que realmente importa é outra. Gabigol ainda vale milhões? Ou estamos assistindo ao declínio de um dos atacantes mais decisivos da última década? Mas aqui é a Rony Vieira TV, e hoje nós vamos falar de números reais, salário, valor de mercado, desempenho e decisões que custam dezenas de milhões. Vamos começar pelo ponto mais sensível. No Flamengo, Gabigol recebia algo entre 1,5 e 2 milhões de reais por mês, incluindo salário fixo e direitos de imagem. Isso representa entre 18 e 24 milhões por ano. Em 4 temporadas como protagonista absoluto, estima-se que ele tenha recebido mais de 100 milhões de reais apenas do clube. Se incluirmos premiações por títulos, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, esse valor pode ter ultrapassado 120 milhões. Agora eu te pergunto, você manteria um jogador nessa faixa salarial com desempenho irregular? Porque depois do auge em 2019 e 2020, os números começaram a cair. Em 2019, ele marcou 43 gols na temporada. Em 2020, 27 gols. Mas, em 2023, o número caiu para algo em torno de 15 gols. Para um atacante que custava mais de 20 milhões por ano, isso acende alerta. Vamos fazer uma conta simples. Se o clube paga 20 milhões por ano e o jogador marca 15 gols, cada gol custa mais de 1,3 milhão de reais proporcionalmente ao salário. Você acha isso sustentável? E não era só número de gols, era influência, participação em jogadas, decisões, presença em momentos-chave. Gabigol começou a dividir protagonismo. E no Flamengo, dividir protagonismo quando se recebe o maior salário do elenco pesa. Outro ponto polêmico: suspensões, problemas extracampo, momentos de indisciplina. Cada ausência custa caro, porque além do salário, existe o custo da imagem. E quando o jogador vira manchete negativa, o investimento começa a ser questionado. Agora vamos falar do valor de mercado. Em 2020, Gabigol chegou a ser avaliado em mais de 20 milhões de euros. Com o passar das temporadas, esse valor caiu. Hoje, estimativas apontam entre 6 e 10 milhões de euros. Uma queda significativa. E valor de mercado é percepção de futuro. O mercado acredita menos no potencial de revenda. E aqui entra a transferência para o Cruzeiro. Segundo estimativas divulgadas pela imprensa esportiva, o contrato com o Cruzeiro representa redução salarial. Valores apontam algo entre 900 mil e 1,2 milhão de reais por mês. Entre 11 e 14 milhões por temporada. Ainda altíssimo, mas quase metade do custo anterior. Isso muda a narrativa. Agora, a pergunta não é mais vale 2 milhões? É vale 1 milhão? E a matemática muda. Se ele marcar 15 gols no Cruzeiro recebendo 12 milhões por ano, cada gol custa cerca de 800 mil reais proporcionalmente. Já é outra conversa. Mas o Cruzeiro não contratou apenas números. Contratou impacto, marca, venda de camisas, engajamento. Gabigol é ativo comercial e ativos podem gerar retorno fora de campo. Mas e dentro de campo? E aqui vai a pergunta que talvez você não queira ouvir. Gabigol saiu do Flamengo porque quis, ou porque o Flamengo começou a considerar o custo alto demais para o retorno entregue? Porque folha salarial define planejamento. Um jogador custando 2 milhões por mês ocupa espaço financeiro que poderia ser distribuído em 2 ou 3 reforços. Agora pense no seguinte: o Cruzeiro aposta numa reconstrução e Gabigol pode ser símbolo dessa nova fase. Mas se os números não melhorarem, a narrativa muda de recomeço para declínio definitivo. Aos 27, 28 anos, ele ainda está numa faixa que permite auge físico. Mas confiança é tudo. No Flamengo, ele carregava o peso de repetir 2019 todos os anos. No Cruzeiro, ele pode ter menos peso histórico e mais liberdade. Isso pode mudar desempenho. Mas vamos falar de legado. Ele marcou 161 gols pelo Flamengo. Entrou para sua história, decidiu títulos. Mas o torcedor não paga ingresso para rever passado, paga para ver presente.
Agora eu quero que você pense comigo. Se ele fizer 20 gols na primeira temporada pelo Cruzeiro, a narrativa vira reinvenção. O salário vira investimento inteligente, mas se marcar menos de 10, o debate financeiro explode. E existe um detalhe que poucos analisam. Gabigol sempre foi jogador de extremos. Brilho absoluto ou fase questionada, nunca foi mediano. Talvez essa mudança seja mais um extremo, ou o último grande capítulo. Financeiramente, ele já acumulou algo entre 150 e 200 milhões de reais na carreira, entre Santos, Europa e Flamengo. Investimentos, imóveis, patrocínios, ele não depende mais do futebol, mas o futebol depende de performance. E o futebol brasileiro mudou, clubes estão reavaliando contratos, buscando equilíbrio financeiro, salários milionários estão sendo questionados. Gabigol é teste desse novo modelo. Você acha que ele provará que ainda é decisivo? Ou que o auge ficou em Lima em 3 minutos eternos? Agora, uma curiosidade pouco lembrada. Gabigol começou como ponta, só depois se consolidou como centroavante. Talvez a reinvenção esteja justamente numa nova adaptação tática, porque quem não se adapta fica para trás. Eu quero saber sua opinião. A ida para o Cruzeiro foi declínio, estratégia ou renascimento? Comenta aqui, porque o próximo capítulo dessa história ainda está sendo escrito. Aqui é a Rony Vieira TV, e no futebol moderno, dinheiro e desempenho caminham juntos. Mas só um decide legado, e você já sabe qual é. Se você quer mais análises profundas, com números reais e debates sem blindagem, se inscreve no canal, porque a próxima história pode envolver Messi, Cristiano ou Neymar. E quando falamos de milhões, a discussão nunca termina.